Em 1933, Hitler foi convocado para liderar o governo alemão. Apesar de ser chanceler, ele ainda não tinha controle total. A princípio, ele dividiu o poder com o presidente Paul von Hindenburg e outras figuras-chave do Estado e das Forças Armadas. Mas isso não durou muito. Assim que assumiu o cargo, começou a mover tudo a seu favor. O incêndio no prédio do Reichstag em fevereiro daquele ano lhe deu a desculpa perfeita para exigir medidas urgentes. Com isso, ele impôs leis que revogavam liberdades básicas como o direito de reunião, a liberdade de expressão e a privacidade. O medo do comunismo foi a ferramenta que ele usou para convencer milhões de pessoas a aceitar esses cortes sem protestar. Algumas semanas depois, ele conseguiu que o parlamento aprovasse uma lei especial, dando ao seu gabinete o poder de legislar sem consultar ninguém. Essa lei ficou conhecida como Lei Habilitante. Graças a isso, ele não precisou mais passar pelo Reichstag ou pedir permissão ao presidente. Foi o início de um governo sem restrições. Ao longo de 1933 e 1934, ele eliminou todos os seus rivais. Em julho, todos os partidos foram banidos. Apenas o seu permaneceu, o Partido Nacional Socialista. As eleições que se seguiram foram uma formalidade. Candidatos eram indicados e ninguém podia votar contra eles. A vida política se resumia a repetir o que o partido dizia, mas Hitler ainda não tinha tudo. Hindenburg permaneceu como chefe de Estado, respeitado entre os militares e a velha elite conservadora. Quando Hindenburg morreu em agosto de 1934, Hitler acumulou os dois cargos mais altos do país. A partir de então, ele era simultaneamente chefe de governo e chefe de Estado. Ele se autodenominava Führer. Essa palavra não era um título oficial, significava líder supremo, sem limites. Essa união de cargos lhe dava comando completo sobre o exército. Todos os soldados tinham que jurar lealdade não à Alemanha, mas a ele como pessoa. Foi um passo fundamental. Agora, qualquer ordem dada por Hitler era lei direta. Ele não respondia mais a ninguém. O parlamento tornou-se um cenário. Ele só servia para fazer discursos ou assinar o que já havia decidido. A Constituição permaneceu escrita no papel, mas na prática não era mais aplicada. Tudo era controlado por ordens, decretos e decisões do círculo íntimo do Führer. Juízes, policiais, funcionários públicos, todos sabiam que a única vontade que contava era a sua. As instituições começaram a funcionar de acordo com seus desejos. Ele não precisava dar instruções formais. Bastava que seus desejos fossem conhecidos. O Partido Nacional Socialista também não agia como partidos comuns. Era uma rede que penetrava em todos os cantos da sociedade. De escolas a fábricas, de jornais a clubes, tudo era monitorado por membros do partido. A mensagem era clara, não havia espaço para opiniões próprias. Hitler usava a ambiguidade como método. Muitas vezes ele não declarava diretamente o que queria, mas seus subordinados sabiam como interpretá-lo. Essa forma de liderar gerava uma competição constante para adivinhar o que o Führer queria e implementá-lo antes dos outros. Esse estilo de comando não estava escrito em nenhuma regra. Não se baseava em leis ou regulamentos fixos. Era uma estrutura onde a única coisa estável era Hitler no topo. Todo o resto podia mudar de um dia para o outro. Nos primeiros anos, muitos alemães aceitaram o novo regime sem questionar. Alguns o viam como uma ordem necessária após o caos da República anterior. Outros simplesmente tinham medo. A Gestapo, a polícia secreta do Estado, operava sem regras claras. Podia prender, interrogar ou fazer desaparecer qualquer pessoa sem explicação. Ninguém se sentia seguro. Prisões regulares não eram mais suficientes. Campos de confinamento especiais começaram a ser usados para abrigar aqueles que não se encaixavam: comunistas, socialistas, judeus, opositores, críticos, suspeitos. Uma única denúncia, muitas vezes anônima, bastava para alguém desaparecer por meses. A punição não exigia julgamento. Nada precisava ser provado. A única coisa que importava era manter o medo vivo. A estrutura de comando foi projetada para que tudo girasse em torno do Führer. Ninguém podia tomar decisões importantes sem primeiro considerar o que ele pensaria. Às vezes, vários líderes de partidos ou governos faziam a mesma coisa sem coordenação, apenas para garantir que não fossem deixados para trás. Era uma corrida para agradar.
A propaganda ajudou a reforçar essa imagem de poder total. Cartazes, filmes, discursos, desfiles, tudo retratava Hitler como um salvador. Ele não era apresentado como um político, mas como alguém escolhido pelo destino. Aquela figura quase mágica era usada para justificar qualquer decisão, por mais dura que fosse. Mesmo aqueles que discordavam sabiam que tinham que permanecer em silêncio. Não só por medo da polícia, mas porque todos ao redor repetiam a mesma coisa. Na escola, no trabalho, no rádio, na imprensa, a mensagem era a mesma. Quem duvidasse era visto como traidor. A pressão vinha de todos os lados. O culto a Hitler não vinha apenas de cima. Muitos acreditavam sinceramente nele. Em seus discursos, ele falava de orgulho, unidade, força. Usava palavras simples e diretas, prometia trabalho, ordem e grandeza. Em um país devastado pela guerra, pela crise e pela humilhação do passado, essas promessas atingiram o fundo do poço. O juramento ao Führer era um dos símbolos mais fortes daquele governo. Não era apenas uma formalidade militar. Mostrava que o centro do poder não era mais a nação, nem a Constituição, nem o povo. Era ele. Daí em diante, toda a ordem vinha acompanhada daquela obediência direta, pessoal e sem filtros. As leis eram adaptadas de acordo com sua vontade. Se algo não fosse permitido, tudo o que ele precisava fazer era mudar a regra. Se alguém não cumprisse, era removido. Se uma decisão fosse difícil, era adiada até que ele se pronunciasse. Seu silêncio também era uma forma de liderança. Às vezes, ele deixava os outros agirem e então escolhia quem punir e quem recompensar. Os cargos governamentais eram distribuídos de forma confusa. Várias pessoas podiam ter funções semelhantes. Isso gerava conflitos internos que só ele podia resolver. Dessa forma, ele mantinha o controle sem sempre ter que intervir. O caos sob seu poder lhe dava mais força. A imagem internacional da Alemanha também começou a mudar. Alguns líderes em outros países não entendiam completamente como aquele regime funcionava. Eles viam que havia ministros, leis, eleições, mas não viam o resultado final. Não era um sistema de instituições, era um sistema de obediência. Em 1939, no início da guerra, tudo estava em ordem. Hitler não tinha rivais. Ele não tinha limites formais. Ele não tinha controles externos. Todas as partes do Estado respondiam a ele. A administração, a justiça, o exército, a polícia, a economia, a mídia, a educação, a cultura, tudo girava em torno dele. Aquele era o trono real do Terceiro Reich, não feito de ouro, mas de medo, propaganda e obediência. De lá, Hitler podia movimentar milhões sem pedir permissão. E de lá, ele desencadeou a maior destruição que a Europa já vira. A ilusão de um Deus invencível, como Goebbels fabricou o mito de Hitler em 1939. Quando a guerra eclodiu em setembro de 1939, Hitler não era mais apenas um político na Alemanha. Para milhões, ele era algo mais. Não o seguiam por conveniência, adoravam-no. Essa imagem não surgiu sozinha. Foi precisamente construída por Joseph Goebbels, o chefe de propaganda do regime. Ele entendia que, para governar com poder total, não bastava eliminar os inimigos. Mentes precisavam ser conquistadas. Goebbels utilizou todos os meios possíveis: imprensa, cinema, rádio, cartazes, livros, músicas, peças de teatro. Tudo servia a uma única mensagem. O Führer era sábio, justo, forte e sempre certo. Cada vitória, cada discurso, cada decisão era apresentada como mais uma prova de sua grandeza. No rádio, Hitler podia ser ouvido com uma clareza que alcançava todos os cantos do país. Milhões de lares tinham o aparelho ligado quando ele falava. Seu tom, seu ritmo, suas pausas, tudo era ponderado. Não se tratava apenas de informar. Tratava-se de comover as pessoas, de fazer com que cada palavra parecesse uma verdade absoluta. Os filmes não mostravam um governante comum. Concentravam-se nele como se fosse uma figura quase sagrada. Câmeras o seguiam de baixo, isolavam-no no meio da multidão e o mostravam como um guia entre o povo. Os documentários de Leni Riefenstahl transformaram suas ações em cenas quase cerimoniais. As marchas e os desfiles eram outra forma de reforçar esse mito. Não eram atos políticos, eram espetáculos de fé. Colunas de soldados, hinos, bandeiras, luzes, fogo, tudo projetado para que quem assistisse não pudesse duvidar. O povo não via apenas força militar, via unidade, poder, destino. Cada aniversário,
Cada data especial era uma oportunidade para repetir a mensagem. Sua chegada ao poder, seu aniversário, eleições anteriores, tudo era lembrado como parte de uma jornada gloriosa. Criava-se uma sensação de continuidade, de uma missão cumprida passo a passo. Goebbels sabia que a mensagem precisava ser incutida nas crianças. Na escola, os livros falavam de Hitler como um exemplo. As pessoas liam sobre sua juventude, suas lutas, suas ideias. Não como aulas de história, mas como lições de vida. Os professores repetiam suas frases e os alunos as decoravam. As crianças cantavam músicas com seu nome. A juventude hitlerista não era apenas um grupo esportivo. Era um instrumento de formação ideológica. Ensinava que obedecer ao Führer era como obedecer a um pai, ou até mais, que duvidar dele era como trair a pátria. Nas aldeias, a figura de Hitler estava por toda parte. Fotos em escritórios, bustos em praças, saudações obrigatórias, discursos lidos em voz alta. Tudo girava em torno dele. Não se tratava de conhecê-lo, tratava-se de acreditar nele, de sentir que ele era o único que poderia liderar o país. As notícias não mostravam erros ou fracassos. Se algo dava errado, era explicado como culpa de inimigos internos, sabotadores ou potências estrangeiras. Se algo dava certo, era porque ele o previra. O mito era reforçado a cada reportagem, a cada imagem, a cada questão. Até as decisões mais duras eram justificadas por sua imagem. Se milhares foram presos sem julgamento, foi para proteger sua obra. Se outro país foi invadido, foi porque ele buscava a paz. Se jornais foram fechados, foi porque o atacavam injustamente. A lógica se inverteu. Ele vinha primeiro, depois os fatos. Em 1939, Goebbels havia alcançado o que buscava. A maioria das pessoas não via Hitler como um simples líder. Viam-no como alguém enviado pela história. Não como apenas mais um líder, mas como o único possível. Como um destino inevitável. À medida que a guerra se aproximava, Goebbels não apenas intensificou sua propaganda, ele a adaptou. Não bastava retratar Hitler como um gênio político. Agora ele precisava ser também um líder militar, alguém que entendesse de guerra melhor do que seus generais. As imagens mudaram. Não eram mais apenas discursos e multidões. Agora ele aparecia com mapas, cercado por homens uniformizados, decidindo o futuro do continente. Nos jornais escrevia-se que suas ordens haviam sido decisivas em manobras complexas, que ele havia antecipado movimentos inimigos, que suas decisões haviam salvado milhares. Mesmo sem nenhuma prova, ninguém pediu explicações. Sua palavra bastava. Ele se tornou um símbolo de vitória antes mesmo de vencer. Quando as tropas cruzaram a fronteira para a Polônia, os cinejornais o apresentaram como o momento que ele havia esperado por anos. Fragmentos de discursos antigos foram usados, nos quais ele falava de tratados injustos, do sofrimento alemão e do direito de reconquistar territórios. Isso criou a imagem de um plano longo, coerente e inevitável. A propaganda repetia que Hitler não queria a guerra, que ele havia sido forçado por outros, que seu único objetivo era proteger o povo. Essa imagem de um líder reticente agindo apenas por dever reforçava sua aura. Ele não era ambicioso, era responsável. Não era agressivo, era justo. Goebbels cuidava meticulosamente de cada detalhe. Se Hitler cumprimentava uma mãe, essa imagem viajava pelo país. Se ele caminhava entre soldados feridos, era manchete. Se ele falava com crianças, virava pôster. Cada foto era mais uma parte do retrato. Uma figura próxima, mas intocável. Humilde, mas poderosa. Documentários retratavam a guerra com música heróica. As bombas eram apenas fogo. As cidades arrasadas eram parte do preço da paz futura. E no centro, sempre ele, observando, comandando, guiando. Mesmo estando longe da linha de frente, as imagens o situavam ali, como se não houvesse batalha sem o seu olhar. Livros foram publicados com suas citações marcantes, coletâneas de discursos, álbuns de fotos. Tudo pensado para que o cidadão comum pudesse ter um pedaço do Führer em casa. Era uma forma de tê-lo por perto, de sentir que ele conversava com eles, que ele estava na cozinha, na oficina, na escola. Até os silêncios eram calculados. Quando ele não aparecia por dias, dizia-se que ele estava pensando, que ele estava planejando algo grande. A espera se tornou parte do mito, como se sua simples ausência gerasse mistério, expectativa, fé. O vazio era explorado como mais um dispositivo narrativo.
O culto à sua persona não era apenas uma estratégia externa. Dentro do partido, dentro do exército, mesmo dentro do círculo mais próximo, a obediência total era esperada. Não era discutida, não era proposta, era cumprida. Quem duvidasse era excluído. Qualquer um que ousasse sugerir uma ideia diferente era visto como um traidor. Goebbels eliminou qualquer voz que pudesse manchar sua imagem. Revistas estrangeiras, rádios críticas, comentários de viajantes, tudo era monitorado. Se algo pudesse semear dúvidas, era silenciado. Se não pudesse ser silenciado, era negado. Se não pudesse ser negado, era distorcido. A verdade não importava. Apenas o retrato. E esse retrato funcionava. Para milhões, Hitler era infalível. Se algo desse errado, era culpa de outra pessoa. Se um plano não funcionasse, alguém o sabotara. Se uma promessa não fosse cumprida, era porque o inimigo a impedia. Nunca foi culpa dele. Nunca houve um erro em seu julgamento. Esse mito, fabricado diariamente com todos os recursos do Estado, não era apenas uma fachada. Era um escudo, uma arma, uma ferramenta de controle. Porque enquanto as pessoas acreditassem que ele não podia cometer erros, também não poderiam se opor a ele. Como poderiam resistir a alguém que era perfeito? Assim, em 1939, enquanto a Europa se preparava para o desastre, milhões de pessoas na Alemanha não apenas aceitaram Hitler, eles o veneraram. E tudo isso, passo a passo, foi construído por Joseph Goebbels. A máquina de guerra do Führer, exército, armamentos e força aérea. Em 1939, o exército alemão já havia superado as limitações impostas após a Primeira Guerra Mundial. Desde 1933, Hitler havia começado a fortalecer secretamente suas forças. Em 1935, essa expansão foi tornada pública e o recrutamento compulsório tornou-se realidade. O objetivo era claro: ter uma força militar capaz de executar seus planos de conquista. O exército terrestre, conhecido como Heer, era a espinha dorsal do poder militar nazista. Para a campanha na Polônia, a Alemanha conseguiu mobilizar cerca de 3 milhões de homens. Essa força foi organizada em aproximadamente 100 divisões, cada uma com um propósito definido e equipamento distinto. As divisões de infantaria eram a maioria. Seus soldados carregavam fuzis Kar-98K, metralhadoras em G em 34 e canhões leves de apoio. Essas unidades se moviam a pé ou por transporte limitado e formavam o núcleo básico do avanço terrestre. Havia também as divisões blindadas. Havia entre 6 e 10 delas prontas no início do conflito. Incluíam tanques Panzer I e Panzer II, bem como alguns Panzer III e Panzer IV. Embora o número de veículos não fosse muito elevado, a forma como eram utilizados conferia-lhes uma vantagem considerável. Divisões motorizadas completavam a estrutura ofensiva. Estas deslocavam-se com caminhões e motociclos, acompanhados por peças de artilharia móveis. A sua função era acompanhar o ritmo dos tanques e reforçar rapidamente as posições conquistadas. Todo o aparato terrestre alemão baseava-se na velocidade, na precisão e na capacidade de surpreender. Não se tratava de ter o maior número de tropas, mas sim de as utilizar com inteligência, coordenação e agressividade. Em todos os níveis, a disciplina e o treino visavam um objetivo: romper as defesas inimigas antes que pudessem reagir. Mas o poder do Terceiro Reich não se limitava ao que se movia em terra. No ar, a situação era igualmente alarmante. A força aérea alemã, chamada Luftwaffe, era uma das mais avançadas do mundo na época. O seu desenvolvimento tinha sido rápido e meticuloso. Um dos seus pilares eram os caças Messerschmitt Bf-109. Ágeis, rápidos e bem armados, esses aviões dominaram os céus desde o início. Em todos os combates, forneciam cobertura às tropas terrestres e eliminavam qualquer resistência aérea que pudesse surgir. Contavam também com os bombardeiros de mergulho Junkers Ju-87, mais conhecidos como Stukas. Essas aeronaves desciam direto sobre seus alvos, liberavam sua carga útil e então subiam de volta com um uivo de gelar o sangue. O som de sua queda tornou-se um sinal de terror para civis e soldados. Na categoria de bombardeiros médios, destacavam-se o Heinkel He-111 e o Dornier do 17.
Ambos os modelos eram capazes de percorrer longas distâncias e lançar ataques precisos contra infraestruturas importantes. Seu papel era enfraquecer o inimigo antes de avançar em terra ou interromper suas linhas de suprimento. A Luftwaffe não era um mero complemento. Era um elemento central na estratégia nazista. Suas ações eram coordenadas com as das divisões terrestres e seu objetivo era o mesmo: desorganizar, intimidar e derrotar antes que o inimigo tivesse tempo de entender o que estava acontecendo. A partir dos centros de comando, a sincronização entre as forças aéreas e terrestres tornou-se uma ferramenta letal. Quando aviões bombardeavam uma posição, as tropas já estavam a caminho. Quando uma ponte era destruída do céu, veículos motorizados mudavam de curso e continuavam avançando sem parar. Esse nível de coordenação não era coincidência. Anos de trabalho estavam em andamento, com treinamento conjunto e exercícios de manobra simulando cenários de guerra da vida real. Hitler não queria apenas um grande exército, ele queria uma máquina que funcionasse como uma unidade única, com cada parte antecipando a próxima. O resultado foi um aparato militar que combinava disciplina, tecnologia e brutalidade. Em 1939, essa máquina estava pronta. Não era perfeita, mas era suficiente para esmagar seus vizinhos em semanas. Cada tanque, cada avião, cada soldado tinha um papel a desempenhar. E todos obedeciam à mesma voz, a do Führer. A criação dessa força não foi um acidente nem um esforço improvisado. Desde que assumiu o poder, Hitler havia feito da reconstrução da capacidade militar da Alemanha uma prioridade. O Tratado de Versalhes havia desmantelado seu antigo exército, mas, sob sua liderança, todas as restrições foram ignoradas. A partir de 1935, com a imposição do serviço obrigatório, centenas de milhares de jovens começaram a receber treinamento militar. As academias, campos de treinamento e manuais foram reformulados para se adaptarem às ideias do regime. Eles não eram apenas ensinados a atirar, eles eram treinados para obedecer, atacar e nunca hesitar. Em terra, o investimento em armas era constante. As fábricas alemãs produziam constantemente fuzis, munições, peças de artilharia e tanques. Cada modelo era avaliado, aprimorado e, quando necessário, substituído por um mais eficiente. O objetivo não era uma guerra longa. Eles se preparavam para ataques curtos, devastadores e decisivos. O mesmo princípio se aplicava ao ar. Engenheiros alemães desenvolviam novos modelos enquanto outros eram testados em combate. Velocidade, capacidade de carga e resistência eram elementos-chave. Os pilotos eram treinados em manobras agressivas, ataques surpresa e coordenação com os comandantes em terra. Toda essa máquina de guerra estava sob o controle absoluto de Hitler. Não havia autonomia dentro das forças armadas. Cada movimento, cada plano, cada objetivo estratégico respondia às suas decisões. Os generais executavam ordens. As unidades cumpriam suas funções sem questionamentos. A comunicação entre as unidades terrestres e aéreas era outro ponto forte. Equipamentos de rádio, mapas detalhados e códigos compartilhados permitiam que os ataques fossem lançados em conjunto. Se uma cidade precisasse ser tomada, ela seria primeiro atacada pelo ar, depois os tanques avançariam e, finalmente, os soldados chegariam para proteger o terreno. Nesse sistema não havia margem para erros. A velocidade era mais importante do que a força bruta. Esperava-se que os comandantes locais improvisassem apenas se o resultado fosse o mesmo: avançar. Recuar não era uma opção, nem recuar. A única direção válida era seguir em frente. A preparação mental do soldado também fazia parte do plano. Desde o momento em que entravam, cada recruta era submetido a uma combinação de doutrinação ideológica e extrema disciplina militar. Eles deveriam ver o Führer como um guia e o inimigo como um obstáculo. Não eram treinados para resistir, eram ensinados a atacar. O sistema de patentes e condecorações reforçava a competição interna. Aqueles que se destacavam eram promovidos. Aqueles que obedeciam sem questionar eram promovidos. A honra não residia em sobreviver, mas em cumprir ordens a qualquer custo. Esse princípio se aplicava desde a base até os oficiais. Logisticamente, o esforço alemão também foi notável. As rotas de suprimentos eram organizadas com precisão. Combustível, munição, alimentos e reforços eram transportados rapidamente, mesmo em terrenos acidentados.
Trens, caminhões e até cavalos eram usados de acordo com o tipo de missão. Nada era deixado ao acaso. Até mesmo os uniformes, as insígnias e a linguagem visual eram projetados para inspirar respeito. Capacetes, sobretudos e botas eram símbolos do novo poder militar alemão. Tudo contribuía para a imagem de uma força disciplinada, moderna e feroz. Blitzkrieg, a estratégia que esmagou a Europa em questão de semanas. A forma como a Alemanha iniciou a guerra não foi um avanço tradicional ou um cerco lento. Foi um golpe brusco, inesperado e calculado. Essa tática tinha um nome, Blitzkrieg. Significava guerra relâmpago. E não era apenas um conceito, era um método de ataque projetado para destruir o inimigo antes que ele pudesse reagir. Tudo começou com a observação aérea. A Luftwaffe identificou os pontos fracos do adversário. Eles não procuravam fortificações, mas estradas, rádios, linhas de trem, rotas de suprimentos. O objetivo era interromper o movimento antes que a defesa começasse. Então veio o ataque aéreo. Os bombardeios visavam centros de comunicação, armazéns, usinas de energia ou quartéis. Não foi um bombardeio aleatório e massivo. Cada bomba tinha um propósito. O caos era iniciado do céu e tudo abaixo deveria ser interrompido. Enquanto isso, as divisões Panzer estavam posicionadas prontas para avançar. Não eram muitas, mas eram rápidas. Entravam por brechas nas linhas inimigas, penetrando áreas onde um ataque forte não era esperado. Não paravam para lutar em cada aldeia. Sua missão era continuar avançando até atingir as profundezas da estrutura inimiga. Paralelamente, tropas motorizadas seguiam os tanques. Levavam artilharia leve, metralhadoras e soldados prontos para proteger as áreas recém-cruzadas. Onde quer que um tanque passasse, um esquadrão chegava atrás dele, assumindo o controle do terreno, fechando saídas e preparando as defesas para um possível contra-ataque. As unidades de infantaria mais lentas cuidavam do resto. Não estavam lá para avançar rapidamente, mas para proteger o que haviam conquistado. Varriam as áreas, controlavam edifícios e prendiam aqueles que resistiam. Nenhuma área podia recuar para as mãos inimigas. Esse avanço em camadas era coordenado por rádio. Os comandantes sabiam o que estava acontecendo em tempo real. Se um avanço parasse, outro o cercaria. Se uma unidade perdesse o contato, outra seria enviada para preencher a lacuna. Tudo era sincronizado, não havia pausas, não havia trégua. O inimigo geralmente não entendia o que estava acontecendo. Quando viram os aviões aparecerem, já era tarde demais. Quando ouviram os tanques, os telefones estavam mudos. Quando tentaram organizar uma defesa, seus comandos estavam cortados. Quando buscaram reforços, as estradas estavam bloqueadas. Os soldados alemães não buscavam uma linha de frente estável. Não construíram trincheiras. Não esperaram pelo inimigo. Seu propósito era romper, dividir e tomar. Cada hora contava. Cada dia deveria representar quilômetros ganhos. O tempo era mais valioso do que as baixas. Civis também faziam parte do objetivo. Não por meio de ataques diretos, mas por meio da desestabilização, o colapso da ordem local, a confusão, a fuga em massa, o medo coletivo. Tudo isso contribuiu para que os exércitos inimigos se encontrassem em meio a um ambiente caótico, difícil de defender. O projeto da Blitzkrieg exigia que cada lado executasse sua tarefa com precisão. Se a aeronave não enfraquecesse, os tanques não poderiam avançar. Se os tanques ficassem presos, as tropas ficavam expostas. Se os comandantes não reagissem rapidamente, o ímpeto era perdido. Portanto, cada ator tinha que agir com a máxima velocidade. Esse método foi posto à prova em setembro de 1939, com a invasão da Polônia. Cidades foram bombardeadas à medida que as divisões avançavam. Varsóvia caiu após semanas de pressão ininterrupta. A velocidade deixou o país sem tempo para se organizar. E justamente quando a Europa pensava que era um caso isolado, a Alemanha fez de novo. Repetiu na Dinamarca, depois na Noruega. Mas o golpe mais duro veio em maio de 1940. O alvo era a França. O plano de atacar a França não era uma cópia do que havia sido feito na Primeira Guerra Mundial. Desta vez, não se tratava de lutar nas mesmas trincheiras ou avançar lentamente. O novo ataque visava o coração, não a borda. A Alemanha não tentou entrar onde era esperada. Contornou a linha Maginot, o sistema defensivo que os franceses haviam reforçado durante anos. Em vez disso, os tanques seguiram em direção às Ardenas.
Uma área arborizada e montanhosa onde se pensava que um exército blindado não conseguiria passar. Mas conseguiu, e o fez com força. As unidades Panzer romperam a linha naquele flanco, avançaram rapidamente, cortaram as comunicações e deixaram centenas de milhares de soldados aliados desconectados uns dos outros. Enquanto isso, a Luftwaffe bombardeava pontes, estradas e entroncamentos ferroviários. A ideia era simples: isolar, fragmentar e desmoronar. Cada área deveria ser deixada em paz, sem possibilidade de ajuda. O caos era total, as ordens nunca chegavam, os comandantes locais agiam de forma independente. Ninguém sabia qual era a frente principal. Em poucos dias, as tropas alemãs se aproximavam do Canal da Mancha. Milhares de soldados britânicos e franceses estavam presos em Dunkerque. Somente uma evacuação desesperada por mar conseguiu salvá-los. Mas as perdas foram pesadas. A França, que havia resistido por 4 anos na guerra anterior, estava entrando em colapso em poucas semanas. A Blitzkrieg não atacou apenas com força, ela atacou com precisão e, acima de tudo, com velocidade. Cada divisão sabia o que tinha que fazer. Não havia espaço para hesitação. Se um obstáculo aparecesse, não era questão de parar, mas de contorná-lo, evitá-lo e avançar. As decisões eram tomadas em movimento. Os comandantes alemães não esperavam por confirmações. Tinham liberdade para agir. A coordenação vinha de baixo para cima. Isso encurtava os prazos. Enquanto um general inimigo pedia instruções, um coronel alemão já havia atravessado um rio e cortado uma linha férrea. O resultado foi uma queda relâmpago. Paris foi tomada sem grandes combates. O governo francês se moveu e então se rendeu. Hitler não apenas venceu uma guerra, ele ganhou uma imagem. O mundo o via como um líder imparável e o mais perigoso. Ele também acreditava nisso. O sucesso dessa tática reforçou a ideia entre a liderança nazista de que qualquer país poderia ser rapidamente subjugado. A partir daquele momento, novas ofensivas foram planejadas sob a mesma lógica. A Blitzkrieg tornou-se uma marca registrada do poder alemão. Mas não era apenas uma questão técnica. O impacto psicológico foi enorme. Os inimigos não apenas perderam posições, eles perderam a calma. Desânimo, surpresa e o medo de serem cercados, tudo isso jogou a favor da Alemanha. O moral inimigo desmoronou antes do combate real. Capitais caíram, bandeiras mudaram e o mundo tomou nota. Se a França pudesse ser derrotada em semanas, quem resistiria? Países neutros como Espanha e Suécia começaram a se mostrar cautelosos. Governos que antes desafiavam Hitler agora o tratavam com respeito ou medo. O efeito dominó não se limitava ao campo de batalha, estendia-se à política, à diplomacia e à imprensa. Hitler demonstrara que sua maneira de guerrear era incomparável, e ninguém estava pronto para enfrentá-la. A Blitzkrieg não apenas definiu a maneira como a Alemanha conquistou a Europa Ocidental, redefiniu o conceito de guerra no século XX. Era a arte de vencer sem dar tempo para o outro lado reagir. Com a França de joelhos e o Canal da Mancha como sua única fronteira, a Alemanha parecia ter um caminho claro para continuar. Mas o que viria a seguir não seria mais tão fácil. A Europa de joelhos, o colapso psicológico à sombra do Führer. A rendição da França no verão de 1940 abalou os alicerces da Europa. O rápido colapso do que antes era considerado o maior exército do continente fez com que muitas nações começassem a questionar o sentido de continuar resistindo. Em menos de 6 semanas, um país com décadas de tradição militar, tendo enfrentado a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, foi subjugado sem conseguir dar uma resposta substancial. Não foi apenas uma derrota militar, foi um golpe direto no moral coletivo de todo um continente. Os governos de vários países ainda neutros começaram a revisar seus cálculos. Na Suécia, líderes políticos perceberam a velocidade do avanço alemão e optaram por manter uma linha mais rígida de não confronto. A Espanha, governada por Franco, percebeu o poder do Terceiro Reich e entendeu que era melhor não provocar Berlim. Na Romênia e na Hungria, líderes nacionais começaram a considerar possíveis alianças com o Eixo, convencidos de que Hitler dominaria a Europa de qualquer maneira. O caso da Itália foi fundamental. Benito Mussolini, que já havia consolidado seu poder como ditador fascista, decidiu se juntar formalmente a Hitler após testemunhar seu retumbante sucesso contra a França. A assinatura do Pacto de Aço entre os dois regimes já havia selado um compromisso militar,
mas a vitória alemã o tornou uma realidade tangível. O eixo Roma-Berlim não foi apenas uma declaração ideológica. Tornou-se uma aliança ativa, mostrando ao mundo que Hitler não estava sozinho. Mussolini, ansioso para não ficar de fora da nova ordem emergente, rapidamente se juntou à ofensiva. Essa união enviou uma mensagem à Europa. O Terceiro Reich não estava apenas varrendo o país sozinho, mas tinha aliados determinados a apoiá-lo em seus planos expansionistas. Não era apenas o poder de suas armas que impressionava. O que estava se consolidando era uma sensação de inevitabilidade. A imagem de Hitler como um líder militar invencível rapidamente se espalhou. Ele não era mais visto apenas como um político forte, mas como alguém cujos movimentos alcançavam resultados que pareciam impossíveis. Jornais por toda a Europa noticiaram com espanto a captura de Paris, a rendição francesa e o desfile das tropas alemãs pela Champs-Élysées. A fotografia do Führer em frente à Torre Eiffel tornou-se um símbolo de sua vitória total. Essa fotografia viajou o mundo. Não apenas os países europeus a notaram. Na América Latina, na Ásia e até mesmo nos Estados Unidos, a mensagem era clara: a Alemanha estava vencendo. E o fazia de uma forma que ninguém havia previsto. O que durante anos parecera uma ameaça, agora parecia uma realidade estabelecida. O medo da derrota era mais forte do que a vontade de resistir. As vozes que antes clamavam por resistência agora falavam de prudência. Muitos líderes se convenceram de que se opor a Hitler seria suicídio. Alguns começaram a falar de paz em separado, outros buscaram estabelecer laços diplomáticos com o regime nazista. Havia uma ideia repetida nos corredores do poder em muitas capitais europeias. Se a França não conseguiu, o que podemos fazer? A velocidade da ofensiva, a precisão dos ataques e a coordenação dos exércitos alemães alimentaram essa sensação de impotência. As democracias ocidentais que ainda não haviam sido atacadas mergulharam em crise. O Reino Unido se preparava para uma possível invasão. A imprensa britânica debateu se seria melhor tentar um acordo com Berlim ou continuar resistindo sozinho. Alguns membros do parlamento consideraram a continuação da guerra uma causa perdida. As declarações públicas foram firmes, mas, em particular, muitos comandantes seniores estavam convencidos de que o futuro era sombrio. Os serviços de inteligência de vários países indicaram que o avanço alemão não mostrava sinais de desaceleração. Não era apenas mais uma vitória, era uma sequência de sucessos militares, políticos e psicológicos. O Führer não estava apenas conquistando território, ele estava quebrando a vontade de lutar. Havia uma mistura de medo, admiração e resignação no ar. Alguns achavam que talvez fosse hora de se adaptar à nova realidade, que talvez fosse hora de se render antes que as coisas piorassem. Hitler sabia disso. Ele explorava essa imagem de invulnerabilidade em seus discursos. Cada palavra que ele dizia em público era cuidadosamente planejada para reforçar a ideia de que o Terceiro Reich era imparável. A propaganda alemã explorava cada vitória ao máximo. As estações de rádio transmitiam constantemente as conquistas do exército alemão. Imagens de colunas de tanques avançando, cidades caindo e soldados inimigos se rendendo eram mostradas repetidamente. O moral das populações não combatentes começava a ruir. Na Bélgica e na Holanda, pessoas que antes zombavam de Hitler agora se calavam. Na Suíça, a preocupação crescia. As embaixadas de vários países recebiam mensagens de seus governos solicitando avaliações do estado de espírito da população. E o resumo era sempre o mesmo: medo, dúvida, silêncio. A Alemanha, sem precisar estar presente em todos os territórios, estava presente na mente de todos. Era o inimigo que se aproximava sem restrições, o adversário que nunca falhava. Cada movimento que fazia, cada novo país subjugado, reforçava esse sentimento. Mesmo entre aqueles que ainda resistiam, começava a crescer a certeza de que se tratava de uma luta contra algo que não podia mais ser detido. Em muitos cantos do continente, os jornais pararam de falar em vitória e começaram a publicar artigos sobre adaptação, neutralidade ou possíveis pactos. Não se tratava mais de vencer a guerra, mas de evitar a destruição. As reuniões diplomáticas se concentravam em como sobreviver ao avanço alemão, não em como detê-lo. Ninguém parecia ter uma estratégia clara. Tudo girava em torno do medo. Esse medo era exatamente o que Hitler queria.
Era uma ferramenta tão eficaz quanto tanques e aviões. O terror psicológico paralisava governos, dividia a opinião pública e deixava as pessoas impotentes para reagir. A ideia não era apenas destruir o inimigo, mas que o inimigo se autodestruísse por dentro antes que o primeiro tiro fosse disparado. Em muitos casos foi isso que aconteceu. Os discursos do Führer após a queda da França tinham um tom calculado. Ele não gritava, ele não insultava, ele apenas falava com absoluta certeza como se já soubesse que ninguém poderia detê-lo. Essa postura reforçava a percepção de que ele era um líder invencível, um líder que não precisava justificar nada, pois cada ação sua se traduzia em sucesso imediato. O efeito sobre o resto do mundo foi devastador. Nas embaixadas, diplomatas enviavam relatórios preocupantes. Diziam que até mesmo os líderes inimigos estavam começando a agir com resignação. Não havia iniciativa visível. Discutiu-se mais sobre como evitar cair em desgraça do que sobre como resistir ao regime nazista. O impacto psicológico das vitórias alemãs foi tão forte que alterou a vontade de lutar de países inteiros sem que um único tiro fosse disparado. Mesmo nos Estados Unidos, que ainda não haviam entrado no conflito, o tema estava na boca do povo. Alguns setores da sociedade começaram a achar inútil intervir. Outros, mais preocupados, alertaram que permitir que Hitler avançasse sem oposição seria um erro irreversível. Mas todos concordavam em uma coisa: o que estava acontecendo na Europa era algo sem precedentes. Uma mistura de velocidade, precisão, propaganda e medo que ninguém sabia como enfrentar. A combinação de propaganda interna, vitória externa e terror psicológico formava um círculo perfeito. Hitler não precisava estar em todos os países para subjugá-lo. Bastava que os governos pensassem que não poderiam vencer. Bastava que a população sentisse que a derrota era inevitável. Naquele ambiente, as decisões eram tomadas por medo, não por estratégia. Os sinais de colapso eram claros. Muitos governos começavam a perseguir oponentes internos que falavam em resistência. Não porque simpatizassem com a Alemanha, mas porque temiam que qualquer movimento que irritasse Berlim os colocasse na lista de invasões. Em outros casos, os próprios cidadãos começaram a exigir acordos com os nazistas, convencidos de que era a única coisa que os salvaria. Diante de tudo isso, Hitler só avançava. Polônia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, França. Cada novo país adicionado à lista era mais uma prova de que o regime nazista era imparável. Cada fronteira cruzada era um sinal para os que permaneciam. Logo seria a vez deles, e se não se adaptassem a tempo, o custo seria ainda maior. O mito do gênio militar, do líder infalível, do comandante que sempre tinha razão, crescia sem contestação. Não era mais necessário que a propaganda o dissesse. Os fatos o confirmavam. Capitais caíam, tropas se rendiam. Tratados eram assinados sob pressão. A figura de Hitler ascendeu como símbolo de poder total. Ele não era mais apenas temido, era considerado inevitável. Essa percepção se consolidou com tanta força que, mesmo entre aqueles que o odiavam, um sentimento de impotência começou a emergir. Dizia-se que confrontá-lo era como bater em uma parede, que ele não podia ser racionalizado, superado ou evitado. Havia apenas uma opção: tentar não ser seu próximo alvo. Essa era a psicologia da Europa em 1940. A vitória de Hitler na França não foi apenas um sucesso militar. Foi um terremoto emocional que abalou a confiança de nações inteiras. Um choque que fez com que muitos depusessem as armas antes de lutar. O Führer compreendeu o valor desse triunfo psicológico e o usou como sua principal arma nos meses seguintes. Porque conquistar com tanques era importante, mas subjugar com medo era ainda mais eficaz. Explorar para conquistar recursos, indústria e escravidão a serviço do Reich. Quando o exército alemão ocupou a Europa Ocidental, não se tratava apenas de avançar com armas. Era também uma conquista econômica. Em cada cidade capturada, fábricas, estradas, minas, portos e milhões de pessoas eram agora forçadas a trabalhar para o regime. A ocupação não serviu apenas para demonstrar poder militar, mas também para abastecer toda a maquinaria do Reich. Na França, a Alemanha assumiu o controle de uma grande parte do país. Não apenas o controle militar, mas também o acesso direto à sua indústria pesada, seus trens, seus estaleiros e recursos naturais. Os alemães levaram motores, equipamentos, aço, carvão e técnicos. Tudo se tornou útil para sua economia de guerra.
Todas as fábricas francesas que ainda estavam em operação agora o faziam para Hitler. Os Países Baixos também caíram rapidamente. Sua indústria química, suas redes de distribuição, seus portos modernos e sua produção agrícola foram colocados a serviço do Terceiro Reich. Empresas que antes exportavam para a Inglaterra agora eram forçadas a trabalhar para Berlim. O mesmo aconteceu na Bélgica, que possuía infraestrutura avançada e minas de carvão. Nada foi desperdiçado. Na Noruega, o foco era diferente. Lá, buscavam o controle do mar, o uso de suas rotas navais e o acesso a recursos essenciais, como o minério de ferro. Com a ajuda de forças colaboracionistas locais, os nazistas asseguraram portos importantes como Narvik, essencial para o recebimento de suprimentos da Suécia. Essa posição estratégica lhes conferiu vantagens navais e acesso a metais urgentemente necessários. A Dinamarca foi ocupada quase sem um único tiro disparado. Sua importância decorria de sua localização. Era uma ponte natural para a Noruega e a Suécia. Também possuía recursos agrícolas úteis para alimentar o exército. Além disso, seu controle servia para proteger as rotas marítimas do norte, onde a Alemanha tinha interesses econômicos importantes. A tomada desses países não foi apenas uma ação militar, foi um plano organizado para pilhagem implacável. Equipes inteiras de oficiais viajavam atrás do exército, verificando quais fábricas poderiam continuar operando, quais trens poderiam ser usados, quais funcionários locais poderiam ser explorados. Cada canto ocupado foi explorado ao limite. O uso de trabalho forçado se generalizou. Milhões de homens e mulheres foram retirados de seus países e enviados para a Alemanha ou colocados para trabalhar em suas próprias cidades para o regime. Não eram apenas prisioneiros de guerra, eram camponeses, operários, técnicos, mulheres e até adolescentes. Todos eram forçados a produzir incansavelmente para manter vivo o esforço de guerra alemão. As condições eram brutais, dias intermináveis, sem pagamento, pouca comida e ameaças constantes. Em muitos casos, aqueles que se recusavam a trabalhar eram deportados ou executados. Em outros, a punição coletiva era usada para forçar comunidades inteiras a colaborar. Não havia escolha. A indústria do Reich precisava de mão de obra e a encontrava onde podia. Na França, os campos de trabalho cresceram rapidamente. Milhares de trabalhadores eram enviados semanalmente para fábricas sob controle alemão. As autoridades locais colaboravam para manter a ordem e cumprir as cotas. Na Bélgica e na Holanda, sistemas semelhantes foram estabelecidos. O objetivo era um só: manter tudo produtivo, manter tudo funcionando. A Alemanha usou os governos ocupados para legalizar o roubo. Assinaram decretos, realizaram censos e organizaram o transporte de trabalhadores. Enquanto muitos o faziam por medo, outros o faziam por interesse próprio. Em mais de um caso, empresas locais lucraram graças à sua colaboração. A economia nazista era impulsionada não apenas por Berlim, mas também por Paris, Bruxelas e Amsterdã. O trabalho escravo na Europa Ocidental não era um fenômeno isolado, era uma política geral, elaborada de cima para baixo e organizada com precisão. Trens transportavam materiais para a frente de batalha, mas também retornavam carregados de pessoas. Só a França transportava centenas de milhares de trabalhadores. Todas as semanas, comboios partiam para fábricas no coração da Alemanha. Muitos nunca retornavam. Em Berlim, os responsáveis pelo esforço de guerra mantinham registros detalhados. Sabiam quantos trabalhadores precisavam a cada mês, em quais áreas estavam em falta e quantos poderiam ser recrutados de um determinado país. O trabalho era medido como se fosse uma máquina. Pessoas não eram mencionadas, mas sim números, cotas e eficiência. As fábricas alemãs nunca paravam. De grandes fábricas de armas a pequenas oficinas, tudo dependia dessa força de trabalho capturada à força. Alguns eram alojados em barracas próximas ao local de trabalho. Outros viviam sob vigilância em áreas fechadas. Não tinham liberdade, mas tinham uma obrigação diária: produzir para o Reich. Mesmo em territórios ocupados, empresas privadas se beneficiavam. Grandes marcas alemãs usavam trabalhadores escravizados abertamente. Algumas fábricas funcionaram melhor durante a ocupação do que antes da guerra. Havia custos mais baixos, mais controle e menos reclamações. O Estado nazista cobria tudo o que era necessário para que a produção nunca diminuísse. À medida que a guerra avançava, as necessidades aumentavam.
Os soldados na linha de frente exigiam mais armas, mais uniformes, mais alimentos. A Luftwaffe exigia aviões, motores e peças de reposição. O exército precisava de munição, tanques e veículos, e cada um desses produtos vinha do esforço de milhões de pessoas implacavelmente exploradas. O modelo alemão de ocupação baseava-se em extrair o máximo rendimento possível de cada país. Se uma fábrica não produzisse o suficiente, era fechada. Se uma área causasse problemas, era punida. Se um trem atrasasse, os culpados eram procurados. O controle era absoluto. A economia fazia parte da guerra. Não havia separação entre a frente de batalha e a retaguarda. O sistema de pilhagem também incluía roubos descarados. Equipes especiais entravam em museus, bancos, empresas e residências particulares. Levavam obras de arte, móveis, máquinas e tecnologia. Tudo o que podia ser usado ou vendido era transportado para a Alemanha. Algumas peças acabavam em escritórios oficiais, outras nas casas de altos funcionários. A pilhagem fazia parte da política oficial. Nas áreas rurais, a colheita era requisitada. Nas cidades, os armazéns eram esvaziados. Nos portos, os navios eram usados pelo Reich. Contratos, leis locais e convenções internacionais eram desconsiderados. A ocupação era total, não apenas militar, mas econômica. Cada metro de terra confiscado deveria servir ao esforço de guerra alemão. A colaboração com os governos locais tornou a pilhagem mais eficaz. Na França, o regime de Vichy facilitou a entrega de trabalhadores e recursos. Nos Países Baixos e na Bélgica, muitas autoridades mantiveram a ordem com a ajuda dos próprios cidadãos. A propaganda falava de ordem, mas por trás dela havia medo, ameaças e punições. A Alemanha não governou apenas pela força. Ela dominou com o controle da produção, do transporte e da energia. Cada país conquistado tornou-se uma engrenagem em sua máquina de guerra. A vontade do povo não importava. O que importava era o que eles podiam produzir. O Terceiro Reich transformou a Europa Ocidental em sua força de trabalho forçada. Engano e esperança, o erro de subestimar as intenções de Hitler. Após a queda da França no verão de 1940, muitos pensaram que o conflito poderia ter acabado. Acreditava-se que Hitler já havia alcançado o que desejava: derrotar o maior exército terrestre da Europa Ocidental. As capitais do continente estavam mergulhadas em dúvidas. Não sabiam se a paz estava chegando ou uma nova guerra ainda mais ampla. Alguns acreditavam que o Terceiro Reich buscaria negociações. Os sinais eram confusos. Hitler não deu nenhum passo imediato para o leste. Permaneceu aparentemente imóvel. De Londres a Washington, a interpretação era de que o Führer se sentaria e conversaria. Muitos líderes aliados pensaram que esta era uma oportunidade de interromper a guerra antes que ela se tornasse global. Mas essa expectativa era construída sobre uma ilusão. Na realidade, Hitler já havia se decidido. Ele queria ir mais longe. Seu objetivo não era apenas controlar a Europa Ocidental, mas também destruir a União Soviética. Durante meses, seus conselheiros prepararam planos para lançar uma campanha militar para o leste. Os serviços de inteligência aliados não conseguiram detectar claramente esses movimentos. Acreditavam que o líder nazista respeitaria o pacto que havia assinado com Stalin. Esse tratado, assinado em agosto de 1939, incluía uma cláusula secreta sobre a divisão de territórios. A União Soviética e a Alemanha já haviam dividido a Polônia. Em teoria, havia um equilíbrio temporário. Mas para Hitler, esse acordo era apenas um passo tático. Ele o assinou porque precisava de tempo. Em nenhum momento pretendeu cumpri-lo permanentemente. Enquanto diplomatas ocidentais discutiam possíveis negociações, ordens operacionais eram elaboradas em Berlim. Generais recebiam instruções para organizar uma ofensiva em larga escala. Rotas de invasão, tempos de avanço e recursos logísticos eram discutidos. A maquinaria estava em movimento, mesmo que não fosse claramente visível do exterior. O erro dos aliados foi interpretar a calmaria como um sinal de trégua. Eles pensaram que Hitler concordaria. Subestimaram sua real ambição. O comando britânico, por exemplo, esperava uma longa pausa. Churchill acreditava que a ameaça imediata era uma invasão das ilhas, mas o foco do Führer já estava em outro lugar. Sua atenção estava voltada para Moscou. Os Estados Unidos também observavam com cautela. Roosevelt monitorava a situação, mas a opinião pública americana não queria entrar na guerra.
A política oficial era de apoio limitado. Apesar dos relatos da brutalidade alemã nos países ocupados, muitos acreditavam que Hitler buscava apenas restabelecer a hegemonia alemã perdida após a Primeira Guerra Mundial. Não previam uma campanha ideológica de extermínio em direção ao leste. Nesse contexto, a propaganda nazista desempenhou um papel fundamental. Em vez de anunciar novos planos, Berlim falava em estabilidade. A imagem de um terceiro Reich trazendo ordem e segurança foi disseminada. Declarações provocativas foram evitadas. O Ministério da Propaganda reduziu os discursos inflamados. Parecia que tudo estava se acalmando, justamente quando a tempestade se formava. O alto comando nazista sabia que o elemento surpresa era essencial. Cada dia de espera reforçava a falsa sensação de calma para seus oponentes. Enquanto isso, trens militares se moviam silenciosamente em direção à fronteira leste. Divisões recebiam instruções específicas. O terreno, os rios, as rotas ferroviárias foram estudados. A invasão não era uma opção hipotética. Já tinha uma data aproximada. Durante esse tempo, a diplomacia ainda estava a todo vapor. Possíveis tratados foram discutidos em reuniões internacionais. Alguns governos neutros atuaram como intermediários. O Vaticano ofereceu sua mediação, mas o Terceiro Reich não estava interessado em pactos duradouros. Usou o diálogo apenas como fachada, ganhou tempo, desviou a atenção e secretamente fortaleceu seu poder militar. As potências ocidentais, ainda se recuperando do golpe na França, não conseguiam imaginar uma nova frente. Em Paris, o governo colaboracionista também não esperava uma nova guerra no leste. Diplomatas franceses, de seus postos em Berlim, enviaram relatórios mornos. Eles não viam o movimento real. Acreditavam que a Alemanha estava consolidando seu domínio e que a prioridade era manter o que já havia sido conquistado. Mas os planos de Hitler iam muito além. Em seus círculos privados, o Führer falava da destruição do bolchevismo como uma missão inevitável. A guerra contra a União Soviética não era apenas estratégica, era ideológica. O inimigo não era apenas militar, era racial e político. O objetivo era eliminar milhões de pessoas, destruir cidades, ocupar terras e estabelecer uma nova ordem. Enquanto isso, os aliados cometiam outro erro: superestimar o valor de seus meios de dissuasão. Acreditavam que a ameaça de um conflito global desaceleraria Hitler. Acreditavam que a lembrança da Primeira Guerra Mundial, ainda fresca na Europa, deteria qualquer loucura, mas o regime nazista não operava com essa lógica. Não buscava evitar uma guerra mundial, mas provocá-la em seus próprios termos. Em Berlim, o Estado-Maior trabalhou incansavelmente. Detalhes técnicos foram aperfeiçoados, reservas de combustível e munição foram mobilizadas, distâncias foram calculadas, cronogramas foram ajustados. A Operação Barbarossa, embora ainda não tivesse esse nome, já estava viva em rascunhos, reuniões e mapas secretos. Todo esse desdobramento passou despercebido por muitos governos. Agarraram-se a uma esperança sem fundamento. Achavam que ainda havia tempo, que o ditador poderia ser razoável, que não ultrapassaria certos limites. Mas o limite já havia sido decidido e estava prestes a ser quebrado. Justamente quando parecia que nada indicava expansão para além da Europa, Berlim deu um passo inesperado que alterou ainda mais o equilíbrio global. Em setembro de 1940, o Terceiro Reich assinou o chamado Pacto Tripartite com a Itália e o Japão. Esse acordo não apenas formalizou a cooperação militar entre as três potências, mas também projetou a imagem de um eixo capaz de desafiar as democracias ocidentais em todas as frentes possíveis: Europa, Ásia e Pacífico. Para muitos observadores, esta não era mais uma guerra continental, mas o prelúdio de um conflito global. A inclusão do Japão nessa aliança disparou o alarme em Washington. A mensagem era clara: se os Estados Unidos interviessem na Europa, corriam o risco de abrir uma frente simultânea na Ásia. Hitler havia encontrado em Tóquio um parceiro estratégico que, embora com objetivos diferentes, compartilhava a rejeição da ordem internacional estabelecida. Essa coordenação aumentou a percepção de que a Alemanha estava construindo uma rede global de poder difícil de conter. Aos olhos dos líderes aliados, a assinatura do pacto reforçou a ideia de que Hitler não tinha intenção de tréguas ou negociações.
Enquanto alguns ainda acreditavam que um acordo de paz era possível, o Führer estava forjando alianças militares de alcance global. Essa dissonância entre gestos diplomáticos e ações concretas foi uma das causas do erro de cálculo. Pois, enquanto os aliados falavam em estabilidade, Hitler já se preparava para expandir o conflito para além de todas as fronteiras. A decepção era completa, a esperança era inútil. O mundo acabava de entrar em uma nova fase de horror. Medo do ar, bombardeio nazista e terror como arma psicológica global. Nos primeiros dias da guerra, os céus se tornaram uma nova frente. A Luftwaffe, já consolidada como uma das forças aéreas mais modernas do planeta, fez mais do que apenas apoiar o exército em terra. Seu verdadeiro poder residia na capacidade de incutir medo em larga escala. Desde os primeiros voos sobre a Polônia, aviões alemães semearam o terror como parte de uma estratégia planejada. Varsóvia foi um dos primeiros alvos. A capital polonesa foi atingida do ar com uma intensidade nunca vista antes. Não se tratava apenas de destruir alvos militares. O ataque foi planejado para quebrar a resistência civil. Hospitais, escolas, mercados e ruas repletas de refugiados foram bombardeados impiedosamente. Milhares de pessoas morreram em poucos dias. A mensagem era clara. O inimigo não tinha onde se esconder, nem mesmo sob um teto. Roterdã foi outro exemplo. Em maio de 1940, enquanto a ofensiva nazista avançava sobre os Países Baixos, a cidade foi atingida por um ataque brutal. Embora as autoridades holandesas já estivessem negociando a rendição, a Luftwaffe lançou suas bombas. Em poucos minutos, o centro da cidade foi reduzido a escombros. Mais de 800 pessoas morreram. Dezenas de milhares ficaram desabrigadas. O objetivo não era militar. Era enviar um sinal para o resto da Europa. Resistir ao Reich tinha consequências imediatas e devastadoras. A técnica empregada combinava precisão com espetáculo. Os bombardeiros de mergulho Stuka tinham uma sirene instalada em seus trens de pouso. À medida que desciam durante o ataque, o ruído agudo tornou-se ensurdecedor. Não foi uma falha mecânica, era parte do plano. O som gerou pânico antes da primeira bomba cair. As pessoas fugiram em desordem, os soldados perderam a coordenação, as defesas enfraqueceram antes do impacto. Essa combinação de barulho, fogo e destruição rápida transformou a Luftwaffe em uma ferramenta de terror. Não se tratava apenas de alcançar uma vitória tática. Tratava-se de deixar uma marca, de mostrar que nenhum lugar era seguro, que o inimigo podia ser alcançado até mesmo em sua casa, em sua cama, com sua família. Em Londres, a mensagem foi recebida com clareza. À medida que a Alemanha conquistava mais território, a preocupação aumentava. Máscaras de gás eram distribuídas nas estações de trem. Abrigos eram cavados em jardins públicos. À noite, as luzes eram apagadas. O medo de bombardeios era real, e não sem razão. A Luftwaffe havia demonstrado sua capacidade de atacar sem aviso e sem piedade. Mas o verdadeiro alcance do terror aéreo estava apenas começando. O regime nazista entendia que as bombas podiam fazer mais do que destruir prédios. Elas podiam quebrar a vontade de sociedades inteiras de lutar. Essa era sua verdadeira utilidade: subjugar o inimigo sem precisar ocupar cada centímetro de terreno. A estratégia aérea alemã não fazia distinção entre áreas militares e civis. A linha entre objetivo tático e punição coletiva se confundia a cada operação. Os bombardeios eram selecionados por sua capacidade de gerar choque, paralisar governos e forçar decisões precipitadas. O medo era tão eficaz quanto armas, às vezes mais. A Luftwaffe operava com precisão mecânica. Os bombardeiros lançavam em ondas cronometradas. Primeiro, a infraestrutura essencial era atacada. Estações de trem, depósitos de combustível, usinas de energia. Então, conforme a população buscava abrigo ou fugia, as bombas caíam em ruas repletas de civis. Essa sequência não foi coincidência. Fazia parte de uma lógica de saturação emocional. Quando as pessoas sentiam que nada poderia salvá-las, o pânico se tornava uma ferramenta de controle. Em muitas cidades europeias, sirenes de ataque aéreo tornaram-se parte da paisagem sonora. Famílias dormiam em porões, crianças usavam capacetes para ir à escola. Em poucos meses, viver sob a constante ameaça dos céus mudou o cotidiano de milhões. Nos mapas dos comandantes nazistas, cada alvo não era apenas um ponto estratégico. Era um símbolo de poder,
uma oportunidade para quebrar o espírito de uma nação inteira. Os bombardeios sobre Londres, que se seguiriam mais tarde, seguiriam esse padrão. Embora, nessa fase, a campanha total conhecida como Blitz ainda não tivesse sido desencadeada, os primeiros voos alemães sobre solo britânico já revelavam as intenções de Hitler. Não se tratava apenas de derrotar o inimigo. Tratava-se de fazê-lo render-se internamente, antes de fazê-lo no papel que o fizessem em seus corações. O terror aéreo era tão meticuloso quanto o restante da maquinaria nazista. Câmeras registravam os efeitos, jornais alemães os amplificavam. As ruínas serviam como um alerta visual. Se o inimigo estava rompendo em Varsóvia e Roterdã, por que não também em Paris ou Moscou? As bombas não apenas falavam, elas gritavam. Cada ataque reforçava a imagem de uma Alemanha onipresente. Não bastava ganhar terreno. Era preciso ocupar os céus, fazer parecer que não havia abrigo, que o poder do Führer podia cair do alto quando menos se esperasse, independentemente da distância. Assim, em 1939, o terror tornou-se doutrina. A guerra não era mais apenas uma questão de exércitos. Era uma luta de nervos, de resiliência emocional. E nessa arena, a Luftwaffe havia se tornado a força mais temida do planeta. O domínio absoluto de Hitler sobre a Alemanha não era produto do acaso ou de uma única vitória militar. Era o resultado de uma máquina perfeitamente coordenada que combinava poder estatal, controle ideológico, terror, propaganda e estratégia global. Em menos de uma década, o Terceiro Reich se transformou em um sistema onde tudo girava em torno de uma única figura. Entender como isso aconteceu significa não apenas rever a história, mas também enfrentar as consequências de ter subestimado o poder de uma ditadura total.